desde já. E eu vou continuar, mas antes eu vou de novo, porque tem gente que não assistiu minha primeira apresentação. Durante algum tempo eu vou fazer essa justificativa. Na verdade, eu nem sei por que que eu estou trabalhando o grafo do desejo. Foi uma mera implicação, ou implicância, não sei bem, porque assim, eu não cheguei a uma conclusão, entendeu? Apesar de eu ter trabalhado a apresentação do seminário, do que eu pretendo falar e tal, ele não tem um fechamento, ele não tem uma conclusão. Eu estou trazendo para vocês o passo a passo da construção do grafo do desejo e o que que ele nos oferece. Bom, eu parei da última vez, estava falando nas questões do eu e do sujeito, né? Mais ou menos assim, eu até falo do Freud, como é que o Freud começou a falar do eu, a partir, inclusive, dos neurônios, depois a partir das pulsões, depois ele começou a trabalhar o eu como uma questão narcísica, na libido narcísica, ou seja, tomar o eu como objeto, né? E investir no eu. Então, o eu seria uma rede de investimentos, incluiria, inclusive, os objetos, e, portanto, ele deixou a deixa, né, para o Lacan, que é trabalhar o eu como representação, como significante, né? E aí já na articulação real, simbólica, imaginária. Bom, então, o que que a gente tem para hoje? Ao fazer, e eu falei também que o grafo ele fazia um movimento, eu fiz várias coisas aqui com o grafo, apesar de ter vários desenhos e tal, mas basicamente o grafo ele faz uma volta, um percurso, um retorno à batida do significante, à entrada do sujeito na linguagem, né? E eu gostaria de dizer que não foi o sujeito que entrou na linguagem, foi a linguagem que entrou no sujeito, né? A gente fala muito entrada do sujeito na linguagem, entrada do sujeito, mas propriamente era melhor dizer a entrada da linguagem no sujeito, né? Que aí, portanto, vai produzir a divisão do sujeito. Então, o desenho, mostra aí um desenho qualquer, o primeiro, Alexandre. Ele é uma alça, né? Uma alça na vertical, e ele é atravessado, né? Peraí, o Alexandre vai botar. Está lá, né? O grafo. Esse até é o desenho mais completo. Pode subir um pouquinho? Isso, grafo completo, né? Então, é essa alça que sai do lado esquerdo embaixo, o S barrado, na verdade, ainda não é o S barrado, aí é a origem do S barrado, né? A gente vai ver que cada vez que o Lacan desenha isso aí, que é o grafo, as letras se modificam, são colocadas de outro jeito e tal. Há um grafo em que ele não bota o S barrado aí, ele só bota esse triângulozinho, que seria a origem dessa alça, né? Então, vocês veem que essa alça ela faz várias voltas. Se vocês andarem um pouquinho, subirem, chega ali no I de A, ela dá uma volta, né? Vem para o lado esquerdo, retorna para o I grande de A grande, né? Vem, primeiro andar, né? Seria a primeira volta. Se continuar ali naquele percurso, partindo do S barrado, vai lá no outro, né? Vai lá no outro e, de novo, faz uma retroação ao S pequeno de A, que seria a verdade do sujeito, o significado do sujeito, que é mítico, né? Que é mítico. Então, ali tem uma outra volta que ainda eu vou chamar de primeiro andar, né? E se continuar, de novo, vamos lá embaixo no S barrado, vamos subindo, passamos pelo I de A, passamos pelo A e vamos lá no desejo, né? E no desejo a gente tem uma bifurcação, que vai para a castração e que vem para o outro. Então, fala da castração, o desejo é fruto da castração, né? Se não houver castração, não há desejo, porque ele é marcado pela falta. Então, a gente vai ver o desejo sobe lá para a castração
e desce para o outro. Ao mesmo tempo, o desejo é alienado ao outro, né? O desejo do sujeito é o desejo do outro. E aí a gente vê também o desejo numa linha vindo para a esquerda, onde vai configurar o S barrado punção de A, que é a formulação da fantasia, a forma da fantasia, que, de novo, se bifurca, né? Retorna para o S pequeno de A, que seria o significado do sujeito, a origem, isso que eu chamei de mítico, né? A verdade do sujeito, que é mítica, e subindo, vai para a fórmula da estrutura, que é o S de abarrado. É o significante da falta de significante no campo do outro, né? Tem a ver com o gozo, tem a ver com o falo, por isso que está o gozo ali, né? Distância, ali escrito. Aliás, bom, eu fiz um passeio assim para vocês mais ou menos se acostumarem. E falar do grafo é isso, é passear, é caminhar por esses vários passeios. Vocês veem que tem setas que vão da direita para a esquerda e tem setas que voltam da esquerda para a direita. É impossível, pelo menos para mim, até agora, eu tentei, e eu sou teimosa, é impossível a gente falar, como exemplo, botar esse desenho aí e eu explicar para vocês o grafo todo. Eu acho, eu nunca vi ninguém fazer isso, e eu não consegui, já é a segunda vez que eu abraço o grafo, tomo ele para mim, tento mastigar, digerir, etc. E não se consegue, porque ao mesmo tempo que faz um caminho da esquerda para a direita, faz um caminho para a direita para a esquerda. Como é que a gente vai falar disso ao mesmo tempo? Para eu explicar para vocês, para eu falar, para eu mostrar, não pode ser ao mesmo tempo, né? O discurso exige que a gente fale uma palavra depois da outra, depois da outra, depois da outra. Então, há um alinhamento de significantes. Eu não posso falar tudo ao mesmo tempo. E o grafo se dá tudo ao mesmo tempo, né? Então, se eu não falar tudo ao mesmo tempo, não faz sentido eu apresentar o grafo. Então, nós vamos aqui recortando algumas coisas. Obrigada, Alexandre, pode tirar. Então, eu vou tomar onde eu parei lá. Ao fazer essa retroação com o significante um, que seria a retroação com o significante um? O significante que introduziu a linguagem no sujeito, né? A batida de significante, a primeira batida de significante, que eu já vou adiantar para vocês, mais tarde, em seguida eu vou falar, não tem a primeira batida e depois espera. Não, será que tem a segunda? Não. A primeira batida inaugura uma sequência de batidas. Entrou na linguagem, vai ficar perdido na linguagem, sofrendo efeitos do significante. Não para mais, não dá para esperar. Agora vem a segunda, vem a terceira, não. É uma sequência, não é nem uma série, eu diria, é uma sequência. A linguagem está entrando o tempo todo, o simbólico está o tempo todo sendo recortado pelo real. Sendo recortado pelo real. É o real que recorta o simbólico, não é o simbólico que recorta o real. Eu já pensei o contrário. Pensava que entrava a linguagem, que a linguagem recortava o real, como a gente recorta assim um pedaço de bolo ou alguma coisa que você tira um pedaço. E não, é o real que recorta o simbólico, né? Que limita o simbólico. Bom, então, continuando, faz esse efeito, essa retroação com o significante um. O que é o significante um? É o traço. Pô, mas o que é isso, Tereza? Traço. Traço é uma marca que não significa nada. Eu tenho andado muito preocupada, aliás, não só eu, mas eu acho que é uma preocupação dos analistas, né? E hoje a Natália falava disso, como é difícil a gente escutar alguém contar uma história, eu vou pegar a história lá que a Natália trazia. Ai, meu Deus, os homens não me protegem. Como é difícil a gente escutar isso sem a gente pendurar o sentido aí. A gente acha realmente que as mulheres estão falando, estão se queixando, que os homens não protegem. E isso é encharcado de sentido, né? Na verdade, é um significante. Tem um exemplo que não é meu, que é da. Meu Deus, não é Arminda. Quem é? Aquela velhotinha que foi a Vitória, alguém aqui sabe? Arminda Berasturi.
recebeu uma criança, eu acho que eu já falei, mas enfim, vale a pena voltar. Recebeu uma criança, a mãe trazia, diz que a criança tinha muita dor de cabeça, já tinha tentado tudo, não tinha conseguido. A menina Beirasturi pergunta: meu filho, mostra para mim onde é que dói. Ele botou a mão no pintinho. Então, eu estou contando isso para ver a, a, a importância que é tomar o significante. Nada de, quer dizer, era outro caminho se ela realmente entendesse. Ela está com dor de cabeça, por quê? Você pensa muito, cabeça de quê? Você gosta de cabeça, você deita com a cabeça, começasse a tomar o sentido de cabeça, e não era nada disso, né? Eu acho esse exemplo assim, escrachante, né? Assim, tapa na cara da gente, né? Mas então, esse traço é a marca da verdade do sujeito, a origem do sujeito. É um puro traço, é pura marca, né? E hoje, nesse cartel, a gente estava vendo que não é nem uma marca de existência, porque o Lacan e o Freud também trabalham com o primeiro juízo, é o juízo de atribuição. Você é alguma coisa. Não é o juízo de existência. Você existe, né? Você é no sentido de existir, não. É você é alguma coisa, te atribui algum valor. O outro, a mãe, o nebemenche, aquele que está cuidando do bebê, olha para o bebê e dá um sentido ao bebê. Você é menino, pronto. Tá? Não, não há como o outro não tomar o bebê, até dentro da barriga, já com esse sentido. Portanto, a primeira marca é uma marca de atribuição. Atribui um sexo, atribui um. Ai, você vai ser o amor da família, você vai ser o último filho, você vai ser o primeiro, sei lá, né? Uma atribuição. Então, não é nem uma marca de existência, é uma marca enigmática, né? Que traz uma atribuição, vai marcar uma atribuição. Marca da verdade do sujeito que só pode ser acessada, ou seja, ela não significa nada, não há como acessar essa marca, a não ser a partir de um outro significante. E se você, para acessar essa marca, precisa de um outro significante, e essa marca é o primeiro significante, a batida do significante, eu falei. E você precisa de um outro significante. Esse acesso que você vai ter ao primeiro significante, ao traço, é um acesso às meias, é um acesso mais ou menos. Por isso é que se diz que a verdade é não toda. A verdade só pode ser dita às meias, porque ela precisa de outro significante, né? Então é interessante, tudo que a gente diz é ficcional, não é verdade. Tudo isso que eu estou contando para vocês aqui, que se eu estou usando significante, não é verdade, é ficção. É uma invenção, né? Uma invenção que se propõe a falar do grave, tarará, tarará, mas é pura invenção, sempre, qualquer coisa que se diga, né? Porque está entre dois significantes. Então, o sujeito aí, a partir dessa verdade mítica, eu vou dizer assim, né? Aliás, Regina está aqui, Regina entende bem o que eu estou falando de verdade mítica, né? Mítica. Então, em cima dessa verdade mítica que não pode ser acessada, o sujeito vai se constituir como um ideal do outro, porque essa primeira batida significante veio do outro. Então, imediatamente, qualquer trato que vá se dar a essa batida, essa primeira marca, é um trato, é enigmático, como é que eu falei, é mítico, vai ser sempre referido ao outro, né? E isso tem a ver, vou adiantar um pouquinho, com aquele ponto de interrogação que aparece, já mostrei aqui, mas calma, eu vou mostrar de novo, que aparece lá na, em cima do gráfico do desejo, que é o que foi. Tá? Agora, depois eu vou mostrar a localização do que foi, mas importa é que nós estamos o tempo todo carregando aqui um ponto de interrogação, que é o que foi. Que queres? Que vou é tradução, que queres? Mas por que queres? O que é que eu quero? Eu quero o desejo do outro. Eu quero aquela verdade mítica que ficou lá atrás. E isso é para sempre. Ninguém se livra desse que queres, né? A gente faz muita coisa com isso. Alguns não, ficam inteiramente acachapados, submetidos.
a gente pode fazer muita coisa, mas não consegue se livrar, né? Então, eu estava dizendo, né, o sujeito se constitui aí como o ideal do outro. E esse ideal do outro foi dito por Freud, eu não sei exatamente se está no Recalque, enfim, textos da metapsicologia, num tempo que é o futuro anterior. O Lacan também trabalha esse. É o tempo do teria sido. Eu, quando ouço esse tempo teria sido e futuro anterior, eu associo às histórias infantis, às histórias das princesas. Era uma vez, olha, quer dizer era uma vez. Era uma vez qualquer coisa, um sapo, um príncipe, a princesa. Quando se diz era uma vez, é um tempo mítico, porque eu não estou dizendo que é, estou dizendo que era uma vez, teria sido, ou não. Não se sabe, pura invenção. E aí eu posso contar a história, né? Era uma vez uma árvore, era uma vez uma princesa. É tudo assim, uma invenção, né? Uma história. Então, é assim que cria o ideal. O primeiro vestígio de eu é esse, é o ideal do outro. Era uma vez o outro disse alguma coisa que eu não sei o que é, e bababá, bababá, né? Essa é a origem do desconhecimento do eu. Eu poderia dizer, melhor, do conhecimento desconhecido do eu. Talvez eu pudesse dizer assim. Essa é a origem do conhecimento desconhecido do eu, ou do desconhecido conhecimento do eu. O fato é que é um conhecimento que não conhece tudo. Márcia, diga lá. Porque você está falando do era uma vez, né, que é uma impossibilidade, assim como foram felizes para sempre, É né? O verdade. que é o para sempre? O para sempre não é o fim, mas é o fim da história, né? Exatamente, Então, eu exatamente. fiquei pensando assim, desde da tua última aula, né, que o neurótico ele fica perdido nisso, né, nesse Uhum. enredo, porque essa resposta ele não tem, não terá, né? E aí teve toda a discussão do autismo, né, que é o tema que tá vindo aí nos nossos estudos e cartéis. É muito interessante porque quem está às voltas e em volta do autista, né, ou às voltas com o autismo, é que começa a dar sentidos a algo que não temos nenhuma notícia, né? Tudo que a gente tem aí é ruído, né? Quando você fala da batida do significante, essa batida é importante para que não haja esse ruído que não acaba nunca, né? Ou seja, para o autista, Pensando aqui. parece que você está dizendo, eu entendi assim, que para o autista tudo é ruído, para o neurótico, não. É, A é. mãe falar assim, O Hervé Bentata você, fala isso, né? Um você é excesso. fofinha da mamãe. Então, o bebê, daqui a pouco, vai tentar traduzir isso. Ela me ama, por exemplo, ou ela me odeia, né? Mas o pro autismo é sempre só ruído, é isso? Quer saber do outro, né? Então, Não quer saber. é aí que eu Não estou tem que tentando evoluir. pensar. Tem que evoluir. Agora, é interessante, durante a sua Uhum. fala, eu pensei. Ah, sim, quando você diz tem o final, que é foram felizes para sempre, né? Eu costumo dizer que o que que se diz quando tem um bebê? Ah, meu filho, eu quero que você seja um grande homem, que você seja feliz. Você nasceu no dia de São Jorge, você vai ser um guerreiro. Você nasceu no Natal. Eu tenho um cliente que enfim, tem uma aversão ao capitalismo, né? E aí ele não gosta de não dar presente e não ganha presente em data nenhuma e odeia isso. E a família quer dar presente para a filha dele. A filha dele nasceu que dia? No dia de Natal. Puta que pariu. Ele Uhum. fica irado. Ele casou com a mulher e convenceu a mulher também que esse negócio de presente é coisa de capitalista, blá, 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 blá. E a menina nasceu no Eu dia dou o de presente. ela Né? virou presidente. Mas, enfim, então, assim, acredita, né? Você vai ser feliz, você é o presente da mamãe, você é a alegria da família. E o bebê acredita, quer dizer, na hora não, mas aquilo começa a fazer sentido
E a gente acredita e ele passa a vida inteira buscando o quê? Aquela felicidade que nos prometeram lá no início. Fala, Natália. E é, e é melhor que seja assim, né? Porque aí a gente está nessa ficção. Porque se assim não for, é uma voz que vai falar por mim, que é a psicose, enfim, né? Os desdobramentos aí, né? De não Mas entrar tem uma, nessa. mas tem uma diferença. Eu ia falar, Natália, para dizer para você. Tem uma diferença. Natália quer falar uma coisa, né? Não, deixa ela vai falar agora. Tem uma diferença. É uma ficção, mas não pode ser um ideal. Isso, Entendeu? Não isso, pode ser um ideal. É isso, uma ficção. Então, isso. lógico que todos nós vamos buscar alguma coisa que está lá, Uhum, desde que a gente considere que essa coisa não há. Mas a gente está buscando. uhum. Vê o que a gente encontra? E a gente vai encontrando coisas. Agora, se a gente ficar ligado ao ideal, a gente não vai encontrar nada, porque qualquer coisa que a gente encontra não é o ideal. Natália, oi, cadê você? Beleza. Oi, a gente teve o 1º de abril ontem, né? Ontem ou anteontem, sei lá, 1º de abril, dia Ontem. da mentira. E aí eu Ontem, recebi, foi ontem, né? Recebi uma postagem assim: mentir para o analista para fingir que está tudo bem. Recebi essa postagem. Eu achei super engraçado, assim, e me fez pensar numa outra coisa. Porque vira e mexe me perguntam assim: Natália, você sabe quando o paciente está mentindo? Como é que é É, isso? Todo mundo escuta isso, né? é, E é. aí eu fiquei pensando assim, gente, na análise a gente escuta mentiras verídicas, né? Porque é significante. É significante. Exatamente. Eu não vou citar o nome de jeito Então, nenhum, mas mesmo mentindo, né, o sujeito de alguma forma está ali colocando a neurose dele para jogo, né? claro. Cazuza já falava, né? Hã? Não. Cazuza já falava, né? Não importa. É o que ele está dizendo, é a ficção que está ali. Bom, então, continuando, né? Obrigada pelas intervenções. Então, essa é a Sandra origem. quer falar, Eu só queria Tereza. fazer uma Ô, Sandra, colocação, perdão, perdão. só uma perguntinha. Esse mítico teria a ver com o superego arcaico? Não, superego ainda vem depois, não. Mas Pode é ser o que, pode primeiro ser que, outro. pode ser que esse superego arcaico seja formado numa articulação com esse mítico, mas o que eu estou falando agora do mítico ainda é alguma coisa a nível da estrutura e não da estruturação. O superego arcaico já é um efeito de estrutura, de estruturação, Uhum. tá? Tá, é que me Mas eu parece acho que é, seria o primeiro outro que fica lá na remanescência, o futuro anterior, é, né? mas o superego, você vê, é um superego, é um ego que se constrói em cima desse outro mítico. Então, é Uhum. quase que, como a Natália, é quase um tamponamento. Uhum. Ali onde o outro é mítico, se constrói um superego. Mas, na verdade, Uhum. esse mítico é o desconhecimento do ego, é o furo do ego, é a Sim, desmontagem do ego. Entendeu? Bom, assim, obrigada ok. pela questão que Obrigada. me fez pensar também. Bom, então, continuando, né? Um tempo futuro. Essa é a origem do desconhecimento do eu, sustentado pela captura na imagem do espelho como imagem antecipada. Você vê, é uma construção em cima do que é mítico, se faz uma imagem antecipada, né? Eu acredito que eu sou a alegria da família, né? Ou a tristeza da família, sei lá. Não é bem assim, não é tão articulado assim, como eu estou falando assim, mas é lógico que a criança não fala assim, mas ela sente, ela experimenta, né, naquilo que estão falando, 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 ela experimenta alguma coisa que coloca ela num certo saber sobre o ego, num certo conhecimento sobre o ego. Saber não, conhecimento. O sujeito é dito como essa imagem invertida no espelho do olhar do outro. Porque esse espelho que está se referindo, na verdade, é o espelho do olhar do outro. É quando a criança se vê olhada, que primeiro ela se vê olhada, depois é que ela olha. Isso. Quando ela se vê olhada, ela vê a imagem dela invertida, a Sandra fez assim com a mão,
no olhar do outro. Então, é um espelho mentiroso. É um espelho mentiroso, né? Além de invertida, eu costumo dizer, quando eu me vejo no espelho, seja no espelho do olhar de alguém, ai, que romântico, meu Deus, olhar, me ver no espelho do olhar de alguém, né? Mas, enfim, mesmo que seja no espelho que tem em qualquer lugar, não só estou invertida, como a imagem que eu tenho de mim é bidimensional. Ninguém está vendo atrás. Vocês estão vendo no traseiro? Não, né? Só estão vendo essa dimensão. De novo é um desconhecimento, né? De novo é uma precariedade do eu. E assim se forma, portanto, o eu ideal, o Moá. O que é o Moá? O Moá é a imagem que eu tenho de mim. Todo mundo tem uma imagem de si. Às vezes a gente chega e diz, tem uma ruga aqui, tá? Quer dizer, mas, enfim, há uma imagem, há sempre uma imagem de si, né? Bom, outra coisa do grafo ainda. Embora os dois andares, eu mostrei para vocês os dois andares, estejam em funcionamento simultaneamente, diz que tudo aquilo funciona simultaneamente, é como se fosse, liguei uma luzinha de árvore de Natal, a luz anda para cá, anda para lá, sobe, desce, tudo ao mesmo tempo, fica aquela loucura, né? Então, o primeiro andar se refere, ou podemos tomá-lo como referência ao sujeito referido ao campo do outro, referência referido ou tomado, enfim. Mas, de qualquer maneira, o sujeito ainda habitando o campo do outro, a partir do campo do outro, que é, portanto, o id-a. Deixa eu ver se tem aqui na... É a imagem vinda do outro, né? Eu sou o que o outro diz. Eu sou o que o significante diz, apesar de que o significante não diz nada, só representa o sujeito para outro significante, mas eu fico atrás do que esse significante está me trazendo. E isso é o que Lacan chama de alienação, né? Embora a gente, tanto aqui quanto em outros textos do Lacan, a gente vai falar de alienação e depois separação, e isso eu diria, eu que sou, estudei muito Melanie Klein, né? Sou uma ex-kleiniana, isso é pura Melanie Klein. Lacan mamou na Melanie Klein. Alienação, separação. Mas, enfim, na verdade, Lacan vai mais avante, que ele diz que não há alienação sem separação, porque ele coloca essa cronicidade. Cronicidade? Não. Sincronidade. Peraí, me ajuda. Sincronicidade. Sincronicidade. Obrigada. Sincronicidade. É ao mesmo tempo. Aliena e separa ao mesmo tempo. Não há. Já Melanie Klein, não, ela dizia que eram fases: alienação, depois separação. Fases, né? Não vou entrar aqui na teoria kleiniana. No segundo andar, já seria o sujeito assumindo a fala. Mas ele assume a fala, né? Porque ele começa a falar, ele começa a assumir o sentido, etc., mas ele ainda não sabe o que ele está falando quando fala. Porque já veio lá de trás a distorção, já veio o espelho invertido, já veio apenas a imagem, né, bidimensional, já veio um traço. O que é um traço? Aí ele faz, né, mirabolantes com esse traço. E ele começa a falar a partir desse traço. E eu acho que eu estou falando aqui, estou explicando, vocês estão entendendo, né? Eu tenho certeza disso, porque eu tomei esse traço de alguma maneira. E eu tomo as palavras e os significantes com muita certeza, com muita segurança de que o que eu estou falando é realmente o que vocês estão entendendo. Mas não é nada disso. Há um engodo, que poderia ser chamado de mentira, né, como a Natália trouxe, mas há um engodo, porque o significante é apenas uma coisa que remete o sujeito para outro significante, né? Ele não tem essa pregnância de certeza, de certo, né? Deu certo, a Natália falou, eu falei, não, deu errado, porque tanto faz dar certo como dar errado, o negócio é dar. Bom, continuando. Então, no segundo andar, o sujeito assume a fala, mesmo sem saber o que ele fala quando fala, por causa do desconhecimento indicado no que voe, que eu falei para vocês que a gente não se livra desse que voe, que é o outro, né? A marca do outro, o que o outro quer de mim, o que o outro quer de mim, para saber do meu desejo. E isso bota o sujeito para falar. Esse sujeito que fala,
aí já é do segundo andar, já é o G. Eu falei que no primeiro era o Moá, estão lembrados? Né? Era o eu, o I pequeno de A, o ideal do eu, o ideal no outro, né? No campo do outro. Agora, no segundo andar, a gente vai chamar de G, é o eu falante, né? Que não é o eu imagem, é o eu e fala. Né? Quando eu digo assim, eu estava andando pela rua, esse eu da frase, estava andando pela rua, não é o G. O G é o dono da voz. Eu falando, como a gente chama, não é o personagem, é o narrador. Olha, eu vou contar para vocês o que aconteceu ontem. Eu andando pela rua, então, quando eu digo estou contar para você, é o narrador que está falando. Quando eu uso eu, Sandra Filgueira trabalhou muito com a gente, é o tal do shifter. O shifter é essa palavrinha eu que designa que é o eu que está falando, mas não é, é outro eu. É o outro eu, né? Um eu que fala e o outro eu é falado. Eu ia andando pela rua. Esse eu está sendo falado por um eu que está contando a história. Ok? Bom, G já é o sujeito do inconsciente, né? G já é o sujeito inconsciente. Ele fala sem saber o que está falando. Isso. Né? E por que ele fala e ele é o sujeito inconsciente? Porque ele está sempre submetido ao o que o outro quer de mim. O que significa, quando eu estou falando aqui, eu estou absolutamente tomada pelo que vocês estão entendendo. Estou absolutamente enlouquecida com isso. Né? Quando jamais vão saber, porque se vocês forem me dizer o que vocês estão entendendo, primeiro, que não é o que eu estou pensando, e segundo, que ao falar, vocês também vão desconhecer aquilo que vocês estão falando, percebe? Tudo é significante que vai ceifando, digamos assim, o sentido, ceifando. Bom, vejam que do grafo a gente pode extrair subsídios para a constituição do sujeito, que é o início do Lacan, é assim, e a gente pode caminhar no grafo, brincar com o grafo, rabiscar o grafo, até a clínica, a direção da cura, a escuta, né? A intervenção. A gente pode usar o grafo para marcar tudo isso. E até o final de análise, se o desejo do analista. É lógico que não esperem que eu vou fazer isso tudo, não, tá, gente? Mas eu estou dizendo que pode, que é possível. Eu, às vezes, até tropecei em alguns momentos em que o Alfredo Eisenstein, né? Deixa eu falar o nome do homem direito, Eidelstein, e o próprio Lacan, no seminário 5, no seminário 6, que é nem trabalha o sujeito, na subversão do sujeito, no escrito também ele trabalha o grafo, tudo isso, ele jogando aqui e ali, mas também não explica direito, ele joga aqui e ali a desejo do analista, direção da cura, final de análise e tal. É porque ele também vai usar, por isso que eu disse no início, gente, que o que eu vou falar para vocês do grafo é usar o grafo. O grafo é que nem aquele negócio da topologia, você tem que usar o grafo, desenhar, rabiscar, juntar isso com aquilo, mudar de lugar, porque o grafo só serve para isso. Você não consegue dar um grafo acabado, né? Assim, pronto. Então, Lacan, Alexandre, bota de novo aquele grafo, eu já sei que número que é, não, o grafo completo. O que você botou ainda agora, bota de novo, para as pessoas situarem o que eu falei. Olha aí, tá vendo? Olha lá, o IDA, o MOA, né? Olha essa linha que vem ali do significante, atravessando e vai sair voz, né? Porque o sujeito, a mãe ou alguém que cuida do bebê, quando fala alguma coisa do bebê ou para o bebê, mas dirigido referente ao bebê, ele usa significante. Mas o que chega é pura voz. É pura voz. Entendeu? E aí vocês têm o desejo lá em cima, o desejo é diretamente ligado à fórmula da fantasia, né? E submetido à castração. Né? E a fórmula da estrutura, o significante do que se existisse seria o significante da falta de significante no campo do outro. E do lado de cá a demanda, porque
esse significante, que seria a forma de falar do falo, né, que a gente falou na apresentação da Natália, significante da falta de significante no campo do outro, é a fórmula da estrutura, mas isso, para o sujeito falante, tem que partir como demanda. Eu aprendi de uma maneira selvagem, que para mim foi um susto. Pode tirar, Alexandre, obrigada. Eu estava atendendo uma cliente e ela falando, não sei o que, e eu, assim, preocupada, a gente, né, analista se preocupa, né, e é uma merda quando a gente se preocupa com alguma coisa. Mas, enfim, eu preocupada de implicar ela no discurso dela e tal, e ela falava isso aqui, porque eu queria isso, que eu queria aquilo, né? Eu falei, mas o desejo, mas o desejo. E ela falou assim, mas como é que pode ter desejo sem demanda? O desejo é uma coisa sempre abstrata, ele está sempre na demanda. Ele está na demanda, não existe desejo. E, gente, eu ouvia, bom, primeiro na hora eu tomei um susto, falei, tá, né? A gente faz papel de boca. Mas depois eu fui estudando mais, fui ver que é isso mesmo. A gente não pode dizer, olha, eu vou falar do desejo. Não tem como. O desejo é objeto A, portanto, é um recorte do real. Você não pode falar, meu desejo é isso. Não existe meu desejo, o desejo da Natália, o desejo da Mar. Não tem isso. O desejo não é algo que você possa falar. Ele está sempre na demanda, e a gente vai mais adiante ver da relação dele entre a demanda e a. Ai, meu Deus, entre a demanda e a necessidade. Bom, agora eu recortei aqui uma fala do Lacan, que está na subversão do sujeito. Ele diz isso da página 824, se alguém quiser ir lá. Esse processo imaginário, quer dizer, essa construção, né, que a gente está falando aqui, do Moá, etc., da imagem especular, vai até a constituição do eu. Moá é uma coisa, eu é outra, tá? No caminho da subjetivação pelo significante. Esse eu que ele está falando já é o G, o eu do inconsciente. Então, ele está dizendo que esse processo imaginário da imagem especular, ele vai produzir, ele vai chegar até a fala, a constituição do inconsciente, o G, aquele que fala sem saber. Então, ele diz, no caminho da subjetivação pelo significante, é isso que eu estou falando. É expresso no grafo pelo vetor I' de A. Alexandre, desculpe, bota de novo. Ai, gente, isso é muito confuso, mas vai ser assim mesmo. No vetor I' de A para M, olha lá. No vetor I' de A para M, tá vendo? É ali que que começa nessa constituição do eu. É ali que começa essa subjetivação. De sentido único, mas duplamente articulado. Olha lá, que quando ele sai da esquerda para a direita, ele se bifurca, duplamente articulado. Se articula uma primeira vez como curto-circuito em S barrado I de A, né? O curto-circuito é para baixo, né? Vai lá I de A. E uma segunda vez como via de retorno em S pequeno de A, A. Ele vai para cima, tá? Percebem como é que é esse trajeto? Eu vou ler como está o Lacan e vocês acompanhem olhando aí, que eu não posso olhar e, ao mesmo tempo, ler. Esse processo imaginário, porque é o primeiro andar, que da imagem especular vai até a constituição do eu, no caminho da subjetivação pelo significante, é expresso no grafo pelo vetor I pequeno de A até o M, de um sentido único, mas duplamente articulado. Uma primeira articulação como curto-circuito em S barrado I de A, está lá embaixo, né? E uma segunda vez como via de retorno em S pequeno de A até A. Está lá na subversão do sujeito. Esse encontro, pode tirar, Alexandre, obrigada. Esse encontro mebiano com o outro sustenta os aforismas lacanianos. Isso eu que saquei. Primeira foi: o inconsciente é o desejo do outro. Né? O inconsciente é o desejo do outro. É esse significante falado na beira do berço. Ah, você é linda, você quer. Ai, que saco, você é uma chorona, qualquer coisa, não importa o sentido.
E vejam aí como não a clínica da gente, a clínica lacaniana, que se preza, não pode se deixar, mas isso acontece, escorregar pelo sentido, é pela sonoridade do significante, né? Então, é melhor a gente ficar calado e esperar que um significante, aquela sonoridade, que a gente possa fazer uma brincadeira, um joke com aquilo, né? Como eu fiz um cliente que falou, vem você com a sua história, ele diz assim, eu fiz uma articulação qualquer com uma palavra, a sonoridade da palavra, lógico, aí você muda, você remete o cara para outro sentido, né? Ele diz, lá vem você com essas coisas, ele é tão engraçadinho. Eu fico quieta, lá venho eu, que vir com essas coisas. Porque se você fica no sentido, você faz um deslocamento linear. Você tem que cortar sentido. Não é cortar o tempo todo, que o paciente vai ficar doido. Mas tem pacientes que você pode cortar o tempo todo que eles suportam. Porque esse é o objetivo, que aquilo que ele está dizendo não seja só aquilo, né? Bom, mas eu já estou falando de outra coisa que eu queria dizer. Então, o desejo o inconsciente é o desejo do outro, o desejo do homem é o desejo do outro, né? Aí alguém diz assim, mas como assim? Quer dizer que eu dependo do desejo do outro para desejar? Porque não é desejo consistência, é desejo enquanto real. Eu desejo da mesma forma que o outro deseja. O que eu desejo? Eu desejo o desejo do desejo do desejo. E isso eu e o outro também. Agora, a gente não pode... Eu desejo a mesma coisa que o outro, não. A gente não deseja coisas. Ninguém deseja coisas. O desejo é desejo de desejo de desejo. É essa constante, eu vou dizer, deslocamento, né? Esse constante deslocamento, como a Natália falava da histérica, por isso que a histérica é a encarnação do desejo. Outra coisa é outra coisa, é outra coisa é outra coisa. E nisso somos todos assim. Por isso que a histeria é a estrutura por definição, é a estrutura do falante. O que não quer dizer que nós somos todos histéricos, não é isso. A neurose histérica é uma coisa, a histeria é outra, certo? Bom, então vamos lá, outro aforisma. O que quer dizer o desejo do homem e o desejo do outro? É no sentido de que o desejo do outro, enquanto enigma, que foi, é determinante. O desejo do outro é determinante. O bebê tem que ser desejado. Nós, que fizemos uma pesquisa numa UTI neonatal, vimos na carne, né, a importância da fala da enfermeira para manter um bebê vivo. Nós vimos um bebê morrer quando ele foi transferido do berçário, da UTI, para a enfermaria de pediatria. Essa criança estava abandonada, a mãe se mandou. E quando ele foi para a enfermaria de pediatria, ele não tinha aquele blá, blá, blá de berço que tem a UTI neonatal. Né? A enfermeira vai lá, limpa, tal, faz as coisas, abre a comida, blá, blá, enfim, não tem o blá, blá, blá. Essa criança morreu. E ela teve alta da UTI, ela foi para a pediatria numa condição de melhora. Né? Enfim, deram o nome de Vitório, mas ele não foi vitorioso. Bom, o objeto A, só uma letra, sem nenhum atributo, e a gente está falando de objeto A, objeto desejo, aparece no grafo do desejo na sua dimensão espacial. Vocês vão ver que ele não está escrito, Lacan não escreveu objeto A puro, ele escreve id A, tá? Mas objeto A puro ele não escreveu em lugar nenhum do grafo, nem tudo que ele falou de grafo não aparece. Aqui está o objeto A. Porque quando estudei o grafo a primeira vez, foi num cartel, e a gente dizia, mas cadê o desejo? A gente queria achar um lugar para o objeto A. Não pode, porque, como ele é abstração, como ele é recorte do real, ele não pode estar inserido em lugar nenhum, ele é efeito desse movimento, né? Desse movimento do grafo. Então, como é que eu escrevi isso aqui? Ele só uma letra, sem nenhum atributo, sem nenhum sentido, aparece no gráfico do desejo na sua dimensão espacial, deslocando-se a partir do significante e da noção de corpo. Essa noção de corpo que é a res
a res cogitans, res extensa ou res cogitans. Como uma dimensão temporal, ele aparece como uma dimensão temporal também, tomamos o objeto A como o ínfas. O ínfas o que significa o ínfas? É sem linguagem, né? Portanto, é o tempo do Lalang, né? É o tempo da língua só enquanto letra, né? Não enquanto significante. Então, seria temporalmente esse tempo do ínfas. E na dimensão lógica? Na dimensão lógica, o objeto A é o impossível de ser acessado. Por isso é que ele não tem um lugar marcado no gráfico. Bom, a dimensão lógica, tá. O Posso Freud, perguntar uma coisa? lógico, vai, Essa história da bebê Vitória, do ela bebê. foi nomeada como Vitória, Vitório, mas isso era era menino. Vitório, É. tá? Foi nomeado como Vitório, mas ainda assim não tinha alguma coisa ali que transmitisse, né? Um desejo. Não, ele teve. A equipe era um caso tão grave, que eu não quero descer aqui por menores, mas chegava a revoltar o estômago, a pele, a coisa assim, muito mal. E ele teve alta, ele saiu da UTI, porque a UTI tem duas etapas, uma UTI que é a Cuba e a outra que é o berçário. Ele teve alta da parte de UTI, que eu não me lembro mais o nome, que era com Cubas, foi para o berçário, teve alta do berçário e foi para a enfermaria de pediatria. Às custas de que era um caso tão grave. Aí eu me lembro que a primeira vez que eu vi essa criança, a enfermeira levantou a perninha dele assim, mas aquilo estava igual galinha, frango, aqueles pedaços assim. Ela disse assim: ai, meu Deus, por que Deus faz isso? Ela dizia: por que Deus faz isso? Ela puxava assim, uma coisa horrorosa. E a enfermagem se debruçou com o nosso trabalho também de simbolização sobre essa criança, ela chegou a ter alta. Mas na pediatria, silêncio, ninguém falava com ele. Né? Mas você acha que essa nomeação foi uma tentativa desejante? Não, Ou foi foi. um querer, já que você está fazendo Não, essa. não, não, não. Essa não foi tentativa desejante, foi a operação desejante. Não foi uma tentativa. Tanto é que ele estava péssimo, ele era pele, era ferida e tal, e ele chegou a ter alta. Então, havia desejo, foi debruçado esse desejo em cima dessa criança, e ela foi, inclusive, esse nome, foi a enfermagem que deu. Né? Não tinha nem registro, não tinha ninguém essa criança. Aí você vê, não tinha registro, mas deram o nome. E aí todo mundo chamava de Vitório. Ele foi, enquanto estava nesse. As palavras à beira do berço, né? Que é uma expressão do Lacan. Ele foi, né, evoluindo. Quando saíram as palavras, ele morreu, acho que 2 semanas, uma coisa assim. Bom, como é que eu estou aqui agora? Ah, sim, falando do Freud, né? A gente, para pensar essa dimensão lógica, eu, pelo menos, tomei em Freud a questão do inconsciente, na qual é impossível escrever a verdade. Não existe, como a Natália falou, pode mentir à vontade na sessão, não tem nenhum problema, porque a verdade é impossível. Né? Não há verdade do verdadeiro. Por isso, temos que incluir nessa leitura, que eu estou fazendo do grafo, a característica pulsante do desejo. É aquilo que não cessa de não se escrever. Então, Natália, para te responder mais, houve essa insistência de desejo, não é tentativa, é insistência de sempre escrever aquilo que não cessa de não se escrever. Por isso, essa evolução. Portanto, eu concluo que não há como separar o andar de cima como o andar de baixo, embora eu tenha separado para uma dimensão, né, de explicação. Já nos meus primeiros passos por esses degraus, eu gostei de brincar com o desenho do grafo e fazer espirais. Alexandre, passa para mim os 2 desenhos que tem vermelho, que eu já não sei mais os números dele. É o seguinte, está na ordem. Né? Depois desse,
Ai, está com texto aí, sabido. Aí, tá? Vê, isso é um desenho que eu fiz, tá? Isso está no papelzinho. Assim. Vocês não vão achar isso em livro nenhum, não. Maluquice minha. Eu peguei a, onde começa? Começa ali no traço vermelho do lado esquerdo. Isso é o quê? Isso é a entrada do significante no bebê. O bebê, o percurso do bebê, da constituição do sujeito, seria essa alça preta, que começa com S do lado direito e vai até o idiado do lado esquerdo, ok? Então, eu peguei essa entrada do significante, atravessei, fiz a volta e repeti, outra entrada do significante, fiz a volta e repetiria indefinidamente. Eu que bolei essa história. E é a insistência, porque até hoje essa operação está presente aqui, ou seja, a insistência de inscrever aquilo que não cessa de não se inscrever, a insistência de falar a verdade do verdadeiro. Isso está presente a vida inteira. Então, eu fiz, né, ousei brincar com essa maneira. O outro seguinte, Alexandre. No outro seguinte. Não, não, esse é o mesmo. Não, então não foi, eu errei. Então não foi. No outro seguinte, eu faço a mesma coisa, só que em vez de fazer como o traçado que vai da esquerda. Não, esse não, tira esse aí que vai enrolar o pessoal. Só que em vez de fazer com o traçado da entrada do significante, eu fiz com o traçado do percurso do sujeito. Eu fiz aquela alça, vou fazer aqui que vocês vão entender. Fiz a alça assim, ela vem aqui embaixo. Parou, né? O que eu fiz? Eu fiz outra alça, e outra alça, e outra alça, dando essa insistência de inscrição do significante no percurso do sujeito, na formação do sujeito. Porque o sujeito não está formado nunca. A gente fala, vamos estudar a constituição do sujeito, de 1 a 6 meses, ou de 1 a 3 anos. Nada disso. A constituição do sujeito está sempre em operação, está sempre se constituindo a cada fala. Né? Bom, aí, depois dessa brincadeirinha que eu fiz, eu fui encontrar o Alfredo introduzindo o 8 anterior. Agora sim, Alexandre, aquele que parece uma tartaruga aí. E aí eu recortei, deixa ele ver a imagem. Essa é uma imagem do Alfredo, que também resolveu brincar com o grafo. Olha aí o que ele fez. Né? Vocês estão vendo o grafo ali. Mas ele deu uma continuidade e ele fez uma passagem mebiana. Vocês veem que vamos pegar um ponto aqui. Essa primeira rodela em cima do lado direito. Vamos sair daí. Né? Desce, passa por cima do traço, dá uma volta no primeiro andar, vem de novo para o lado direito, vai lá em cima e repete. Tá? É o 8 interior. Ele pegou o 8 interior e aplicou ao grafo do desejo, né? Dando essa volta nebiana, né? Passando por cima e por baixo. Tá? Exatamente o 8 anterior ele fez com essa entrada do significante no percurso, que seria o percurso do sujeito. Isso está se acontecendo sempre que se fala. Bom, então, o que a gente está tratando até agora? O inconsciente é estruturado como uma linguagem. Né? Tá mais do que mostrado, né? Que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Condição da entrada do significante no mundo humano. O falante não é muito menos um indivíduo. Indivíduo é aquele que não se divide. Olha que absurdo dizer que nós somos indivíduos, indivisíveis. Né? Ele é efeito de corte, significante, significado, enunciado, enunciação. E teria outras, né? Eu poderia vir para o Freud, voyeurismo, exibicionismo, enfim, narcisismo, enfim. Tá?
Então, ele é sempre algo que balança, né, nesses dois polos, né? Então, ele é sempre dividido aí, né? No grafo, usamos a estrutura do 8 anterior para demonstrar a estrutura do sujeito dividido. Sou onde não penso, penso onde não sou. Olha só, é impossível o sujeito pensar que é. É impossível. A gente imagina, né? A gente faz de conta que sabe que é. E é engraçado que, pelo menos na minha clínica, as pessoas chegam assim: não, eu sou uma pessoa que não mente. Eu sou uma pessoa. Olha, eu sou uma pessoa que eu tenho um defeito, porque eu sou muito esquecida, eu esqueço tudo. Eu tenho uma pessoa. Olha, não consigo ficar com ninguém, eu sou uma pessoa assim, não consigo. As pessoas falam com conhecimento de causa, né? É uma pessoa, já não é uma, muito menos pessoa e muito menos do jeito que ela está dizendo que é, né? Tereza, a Engraçado. gente chega cheio de certezas, né? Isso é. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço assim, eu faço assado. Aí eu tô aqui pensando que parece que a gente chega na análise com um imaginário já construído, né? E dado ali como consumado, e a partir dos cortes a gente vai entrando numa coisa mais simbólica. E a É, vertente real, isso vem no percurso, já dá para pensar nesse caminho assim, imaginário, simbólico, real? eu não penso assim. Olha, para mim, é muito claro de um tempo para cá que não há nada que você possa falar da psicanálise lacaniana que não seja real, simbólico, imaginário. Depois do RSI, do seminário 23, eu acho, 21, não há possibilidade de você dizer entrou no imaginário, depois foi para o real. Não, é real, simbólico, imaginário. É tudo ali. Ah, Só muito legal você estar falando isso, porque é sempre. parece que no percurso da teoria a gente vai entendendo como se tivesse esses tempos, né? Porque Mas não é isso. Lacan começou no seminário 1, 2, 3, lá atrás, ele começou trabalhando o imaginário. A tópica do imaginário está lá no seminário 1, né? Mas em nenhum momento ele aboliu o real simbólico. Ele não tinha teorizado o real e o simbólico. Mas ele começa com o imaginário, depois no seminário 5, 6, que é esse que a gente está aqui falando, se apoiando, ele entra no simbólico, começa no imaginário, falei, né? Depois vai para o simbólico, e nos últimos seminários é puro real. Tanto é que só tem letra, desenho, fórmula, não tem mais palavra. Diz que o Lacan dava o seminário só no quadro fazendo desenhinho, ele não dizia uma palavra. Algumas pessoas dizem isso, eu não estava lá, não sei. Mas dizem isso, ele não falava mais, né? Ele O grunhia. seminário RSI é o 22, né? E ele trabalhou muito com a topologia, né? Sim, sim, sim. Ele já começa a topologia no 20 com as Sim, bolinhas, com as rodelinhas, ele já começa no 20. Dizem alguns leitores que ele começa no 10. Eu não vou, eu acho que é no 20. Eu, Tereza, pela minha leitura. Mas cada um faz o seu percurso, teve gente que no 10 já se viu ligado, usando a topologia, né? Ouvindo a topologia. Enfim, mas é verdade. No que entra a topologia, mas não quer dizer que se você, depois que você chegou na topologia, no seminário 20, 23, 22 e tal, se você voltar a ler o seminário 1 e tópica do imaginário, você vai ver que ele deixou pistas lá do real e do sim, simbólico, viu, Natália? sim, Então, com não certeza. tem Gente, isso chance. é muito massa, né? Esses dias Mas, eu ouvia do Agostinho, um cartel que a gente está fazendo. O seminário 5 ele começa a trabalhar o grafo, né? sim, E o Agostinho falou assim: parece que a gente estuda a teoria, né? E aí a gente precisa estudar a teoria como se a gente fizesse um sair e voltar, né? Um vai e volta, para depois voltar e entender a topologia. Ele fez assim uma equivalência ao grafo, né? Em relação ao percurso na teoria, sabe?
como se você tivesse que sair, largar mão daquele. é, largar a mão daquela topologia, porque você ainda precisa entender a teoria para depois voltar para a topologia. Achei isso tão bonito. Mas a topologia, o grafo é topologia. A topologia Grafo é- só serve, só tem sentido se você usar. É o que você está trazendo. Você tem que pegar a teoria e aplicar na topologia. Senão, tu vai ficar com aquele 8 interior olhando para aquilo, porra nenhuma. O que que é aquilo? Aí pega uma. Mas quando a gente vê aquele monte de coisa, a gente quer entender, né? Mas não tem a ver com isso, tem a ver com o percurso, né? Não, nada É. na psicanálise tem a ver É. com isso, Sou né? eu aqui, Isso que ó. você disse, Tá bem. isso que você disse do Lacan, de que já há pistas no Seminário 1. É. Gente, isso é muito lindo, porque é isso Ó. mesmo, né? O que que você vai fazer com isso? Vai ficar olhando, 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 e não vai fazer nada. Você tem que pegar a teoria, aí você pode pegar a castração, você pode pegar a neurose histérica, e aí botar no 8 anterior. Aí dá sentido. Senão não serve para nada. Mas Topologia. eu acho que a psicanálise, o tempo todo é isso, né? Que as coisas têm esse anodamento. Na clínica, muitas vezes, você tem a presença daquilo que você estudou na teoria. E, às vezes, você vai à teoria que você consegue teorizar sobre o que aconteceu na clínica. Não existe, por isso a importância disso que a gente fala do tripé, desses três, né? Do nobo romeano, daquilo do RSI, de tudo que tem essa. Quando você está falando de clínica, eu estou me atrevendo a ouvir da sua análise, não é da sua clínica do Com paciente. certeza. Sua análise. É ali que a coisa. Aí, se você faz. É como se você pudesse fazer análise, não é fazer análise de si mesmo, isso é besteira, mas você é capaz de fazer essa articulação, teoria, topologia, tarará, do seu discurso, você pode fazer com o discurso de qualquer um. Mesmo que você não seja analista, que não tenha consultório nem nada. Né? Por isso que nada é assim para a gente desconsiderar ou achar, não, isso aqui eu vou mais nessa parte do que nessa. Não, não, as coisas vão andando. Tem muita gente que critica o Miller por causa disso, que ele faz o último Lacan, o ultimíssimo Lacan, o final do Lacan, o primeiro Lacan, o segundo Lacan. E o pessoal não gosta muito disso, pelo que você está falando, né? Bom, É isso. o sujeito é uma descontinuidade, um interdito. Interdito é aquilo que está entre dois ditos, portanto, não é nenhum nem outro, e, ao mesmo tempo, interdito significa interditar, impossível. Né? Então, olha só o que eu estou falando. O sujeito é uma descontinuidade e é um interdito, ou seja, é uma coisa impossível. Entre um significante e outro. É aquilo que eu falei, está entre dois significantes, dois ditos. Porque a divisão do sujeito ela é contínua. É aí que eu falei lá atrás das batidas significantes. O sujeito é dividido pela primeira entrada do significante e não para mais, porque esse efeito é contínuo, esse efeito de divisão. Né? Por isso, sou onde não penso, penso onde não sou. Eu não posso me pensar. Né? Não posso, autoanálise, não posso. Eu cheguei à conclusão comigo mesmo, a gente ouve isso muito na clínica, né? A pessoa quer se livrar do outro, né? Porque o outro é enigmático. Então, não, eu vou pensar comigo mesmo, né? Eu vou pensar com o travesseiro, essas coisas. Bom, vamos lá. A primeira batida do significante, recalque primário em Freud, é seguida de uma sequência, ritmo, cadeia, que significa o quê? Uma perda sem volta. O significante entrou, marcou uma perda. E é uma perda sem volta, embora faça várias voltas. Mas a cada volta perde de novo. Não vão pensar que, bom, então a primeira perda entrou o significante, e aí passar o resto da vida recuperando. Não, ele passa o resto da vida repetindo a perda. Tá? As várias voltas, e essas voltas, por exemplo, a gente pode aplicar no grafo. Primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, há N andares. Né? A cada volta é perda de novo. Né? Entrar é significante.
Quando eu falo perda sem volta, eu estou falando da privação, né? A primeira operação que se dá na constituição do sujeito é a privação. O sujeito, vamos falar freudianamente, porque fica bonitinho, o bebê é privado da mãe. Mas o pai entra para simbolizar, aí, Natália, o pai entra para simbolizar a privação, que a privação é real. Então, em vez de tomar a privação, que é real, é nua e crua, vem o pai e diz: não, você não pode ficar só com a mamãe, você tem que falar, você tem que dormir no seu quarto. Estou aqui inventando historinha, porque não é assim que a coisa rola, mas a entrada da função paterna, que é a entrada do simbólico, é para dar, eu vou dizer, argumentos, dar palavra, dar pretexto àquilo que está no início. A criança é privada da mãe. Não tem como a criança sobreviver dentro da barriga da mãe. Ela já nasce privada da mãe, não vai ter de jeito nenhum, nem nunca teve. Então, não é o pai que priva, embora isso esteja escrito até pelo Lacan, a função paterna priva o bebê da mãe e a mãe do bebê. Tá, priva, mas no nível simbólico, porque no nível real já está privado, entenderam? A entrada da linguagem representa para o humano a perda da sua inserção na natureza. Ou seja, quando entra a linguagem, pode-se dar nome aos bois, digamos assim. E o que eu estou falando da inserção da natureza? Eu estou fazendo aí uma comparação e uma distinção entre o que se passa no mundo animal e o que se passa no falante, no mundo do falante, né? Porque não pode, mas vamos pensar, não teria sido, se fosse possível, nascer sem significante, como o Vitório. O Vitório se ferrou, coitado, morreu. Mas supondo que um ser, um bebê, possa sobreviver sem significante, sem nome, sem fala, seria a ninhada de cachorro, né? Nasce 5, 6 cachorrinhos, não tem nome, não tem esse aqui, esse é homem, esse é mulher, não, eles já está definido que se é fêmea vai menstruar, não sei se nem fala menstruar, acho que não deve falar, mas a minha ignorância zoológica não me permite dar outro nome, mas enfim, a fêmea vai entrar no cio naquela época, vai não sei o quê, o macho vai não sei o quê, o pássaro macho vai nascer uma pluma amarela, depois que ele fica velho, a pluma cai, não tem mais pluma amarela. Tudo já está programado, não tem nenhuma dúvida, não tem nenhuma falta, né? Quando o infeliz do bebê nasce falante, não é cachorrinho, ele perde esse repertório, esse script, esse plano de ação que os animais têm quando vêm ao mundo, né? Mas, em compensação, se é que compensa, ele ganha a possibilidade de operar com a perda, de fazer alguma coisa com a perda. Vê que Deus é bondoso, tira de um lado e dá do outro. Olha que bonito, como eu estou romântica hoje, né? Então, ele pode operar com a perda. O que é? Fazer essas várias voltas desejantes, essa insistência de nomear um nome definitivo, que é o nome do pai. Não tem. O nome do pai é o nome do nome do nome do nome, nada é o nome do pai, né? É sempre uma tentativa de inscrição simbólica. Como? Pela via do discurso do outro. Por isso, a alienação, aliada à separação, é uma operação fundamental. É necessário que o meu desejo seja o desejo do outro, no sentido que eu expliquei, não a minha vontade, mas o meu desejo, opere da mesma maneira que eu tenha essa referência no discurso do outro, é necessário, porque só assim eu posso operar com a minha falta, né? Porque o cachorrinho, quando nasce, não falta nada, não tem nenhuma dúvida. Gente, eu não sei se está na hora, mas eu estou cansada. E já passou. Passou, Ai, mas foi bom, acho que por isso que ninguém falou nada. por isso que eu estou exausta, então. Gente, então, ficamos por aqui e... Deixa eu marcar onde eu parei. E na próxima eu continuo. Eu acho que agora abriu segunda... Eu não estou sabendo se... Deixa, me ensina que vai dizer. Se eu vou voltar
porque a minha semana é a segunda semana, me disse o Alexandre. Toda segunda semana estarei presente, né? Segunda semana do mês. Mas como eu estou falando na primeira, talvez não fale na segunda. Não sei, vocês receberão esta notícia. Na segunda semana, somos eu e você. A semana que vem sou eu e eu não sei ainda quem vai acompanhar a Tudo seguir. bem, saberão. Talvez tenha sido Muito uma bom, troca com Tereza. Agostinho, algo assim. O Alexandre falou alguma coisa ali. Não, a semana que vem é o Seminário 20 do Sim, é porque tem que o aí seminário eu e o 20. Fernando vamos apresentar. Ó, Mas- Eu mas eu- coloquei que o Uma vez próximo por encontro mês. vai... O espera aí, próximo Alexandre encontro está vai... falando. Oi, desculpa. Não, é só para avisar que o próximo encontro vai ser em maio, e aí vai ser na segunda semana, dia 14. Ótimo. Tá, Então, semana que vem, às 18h15, é o meu grupo de trabalho. e às Espero vocês 19h30 é até lá. Dia a 9h30, Eliane Seminário Fernando. 20. Seminário Isso. 20. Que é Isso. com a Obrigada, Eliane e o Tereza, Fernando. beijo. Isso, é. Obrigada a Foi vocês, muito bom, gente, Tereza, por esse ótimo. esforço. Obrigada. Muito bom. Eu faço esforço, mas vocês também correm atrás, né? Tchau, beijinho. Obrigada, Alexandre, especialmente a você por dar esse apoio. Tchau. Muito ruim mesmo. Tchau. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau.